Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no nosso texto base, Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, diz a palavra do Senhor, irmãos. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, Senhor, também andai nele, alicerçados, edificados nele, transbordando em gratidão. Senhor Deus e Pai, queridos irmãos, todo o texto Bruno leu, e ele falou um pouquinho sobre essa filosofia de vida, sobre essas diversificações sentimentais, emocionais, que acabam se abrangindo sobre a vida de um jovem. Toda essa competição acaba atraindo essa biodiversidade, tudo isso que a grande mídia, tudo isso que essa grande plataforma tenta pregar de uma forma dentro de um encanto. Mas a gente vê que o resultado final não é esse, essa biodiversidade que é pregada. O resultado final não é esse encanto. É mais parecido com aquele que o Bruno descreveu aqui enquanto ele orava, sobre a perda de um jovem no bairro. Então não é esse encanto que nós vemos que é pregado por aí. Eu quero tentar focar aqui nesse alicerce. Eu quero poder falar um pouquinho sobre esse alicerce para que possamos então nos contextualizar. Eu vou fazer uma introdução, eu vou trazer o corpo da mensagem. Aí então eu vou estar trazendo uma aplicação para a nossa vida. Quero tentar ser o mais objetivo possível. Eu quero que você me ouça. João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu anunciaste. A vida eterna é esta, que te conheçam o único e verdadeiro Deus. Entendam, se prega hoje um Deus diversificado, um Deus fragmentado, um evangelho subjetivo, aonde as pessoas sofrem de uma crise de ambiguidade muito grande. Uma hora estão bem, outra hora não estão, uma hora querem, outra hora não querem, porque existe um evangelho que não é o evangelho bíblico, canônico, que nós conhecemos, que nós nos apaixonamos. E então ele faz com que essa diversificação ela se abrigue no coração das pessoas, principalmente no coração da juventude. Aí João, no capítulo 17, 3, vem e diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam o único e verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus. Parece que a igreja ela esqueceu quem é o único e verdadeiro Deus. Quando nós olhamos para a igreja no Brasil e fora dela, nós notamos que existe um Deus diferente. Aí a Bíblia vem e diz que existe um único e verdadeiro Deus. Apocalipse, ele tenta então descrever isso. 4:2 vai dizer o seguinte: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Também ao redor do trono havia 24 anciões, e via sentados sobre eles 24 anciões vestidos de branco, com as suas coroas de ouro sobre a sua cabeça. De dia e de noite repetiam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes exclamavam: glória, honra, graça, àquele que está sentado no trono e que vive para sempre. Apocalipse 5:8. Assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 4 anciões, e os 24 anciões, eles prostraram-se diante do Cordeiro,
e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro da vida e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ele começa a descrever quem é o Rei da Glória, quem é de fato Jesus, quem é que nós estamos vendo quando nós fechamos os olhos e começamos a cantar. Quando nós projetamos um trono, e sobre esse trono alguém sentado sobre ele, com as suas vestes brancas. Em volta dele existem outros tronos, 24 tronos, existem anciões, existem querubins, serafins voando em volta desse trono. Fala sobre a sua majestade, a sua magnitude, para que a gente possa entender essa manifestação. Deus então chamou Moisés, falou: Moisés, olha, eu tenho uma obra para fazer, e você vai lá e você vai executar ela. Aí Moisés vira para Deus e fala: Senhor, como eu vou fazer isso? Qual é o seu nome? Porque eles conhecem muitos deuses. Eu preciso dizer algo a eles. A partir daquele momento, Deus ele começa a se manifestar. Porque a partir do momento que ele diz qual é o nome dele, ele está dizendo que ele quer ser conhecido, ele está se apresentando. Aí ele vira para Moisés e diz para Moisés: quando você chegar diante dos israelitas, você irá dizer que o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E quando eles perguntarem qual é o seu nome, você lhes dirá: eu sou o que sou. Deus então começa a se descrever quem ele é. Ele começa a apresentar quem ele é. Aqui, enquanto nós finalizávamos a peça, ele finalizou dizendo: eu sou o alicerce. Ele finalizou assim. Aí eu olhei e falei: meu Deus, eu sou o alicerce. E a minha ideia nessa noite, nesses poucos minutos aqui, para a gente não demorar muito, é mostrar para você quem é esse alicerce. Para que todo entendimento distorcido que você possa ter a respeito desse alicerce seja quebrado nessa noite. E então, Deus ele diz para Moisés: diga que eu sou. O eu sou te enviou. Aí, quando eu fui começar a ler um pouquinho disso aqui, para poder entender o seu significado, nós temos, dentro do Novo Testamento, Jesus se apossando dessa palavra para que ele pudesse ensinar para as pessoas quem ele era, porque ele queria ser conhecido. Ele queria que aquelas pessoas pudessem conhecê-lo. Porque, afinal de contas, o texto que nós lemos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam. Aí, então, irmãos, ele lança a mão dentro daquilo que ele tinha naquela época, para que ele pudesse se descrever para aquelas pessoas. Ele começa a usar as analogias, as tipologias, as parábolas, para que ele pudesse se descrever para aquelas pessoas, para que elas pudessem conhecê-lo, para que pudessem então saber quem é o alicerce. Então ele tenta se descrever para essas pessoas, porque existiam muitas coisas naquela época, a forma com que se alimentavam, a forma com que viviam, tudo isso aí, o contexto político, cultural, religioso, e Jesus, então, ele começa a pegar todas essas ferramentas para se descrever para aquelas pessoas, para que ele pudesse dizer quem era o alicerce que eles iriam edificar a sua vida, para que elas pudessem conhecê-lo. Jesus, então, se coloca diante daquelas pessoas, em João, capítulo 4, versículo 26, e ele dá um grito diante daquelas pessoas, e ele diz: eu sou o Messias. Aí, então, ele chamou a atenção deles. Por quê, irmãos? Ser o Messias significava a promessa, o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. E ele diz: eu sou o Messias. Então, ele chamou a atenção daquelas pessoas. Quando você pega a tradução de Messias, no grego, significa ungido, Cristo. Aí ele, quando diz que ele é o Messias, ele chamou a atenção daquelas pessoas.
Começaram a dar ouvido para ele. Quem é esse camarada? Aí, novamente, Jesus, quando ele está reunido com aquelas pessoas, agora em João, capítulo 8, versículo 58, ele vai falar sobre o segundo alicerce. Ele já falou o primeiro, dizendo que ele é o Messias. Aí no segundo alicerce, ele se coloca diante daquelas pessoas, sabendo o que elas pensavam e tudo que representava naquela época, e ele dá um grito ali para aquelas pessoas, dizendo, eu sou. Aí olharam para ele, o que ele vai dizer agora? Aí ele diz, eu sou antes mesmo de Abraão nascer. O que significa isso? Abraão tinha uma importância significativa no coração daquelas pessoas. Abraão representava a promessa. Abraão representava a promessa. Quando ele diz que ele é antes de Abraão, antes de Abraão nascer, irmãos, ele está dizendo, eu sou antes da promessa. Eu sou o portador da promessa. É isso que ele está querendo dizer para aquelas pessoas, para que elas pudessem, então, entender o significado disso. Ah, irmãos, eu digo para os irmãos que quando eu peguei esse ponto, eu já gastei um pouquinho mais de tempo pessoalmente. Porque, se abrirmos um parêntese aqui, a Bíblia fala que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele disse ao nosso respeito, a respeito da nossa família. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la. Se você tem uma promessa na sua vida, ele vai completar ela. Aí Jesus, então, lança o segundo alicerce, dizendo que ele é antes de Abraão. E aquelas pessoas, então, ficaram pensando, meu Deus, ele disse que é o Messias, o primeiro alicerce, o segundo alicerce, ele está falando que ele é antes de Abraão. Aí Jesus agora vem para lançar o terceiro alicerce, irmão. João capítulo 6, versículo 35, João 6, 48 e João 6, 51. Jesus sabia da importância do pão naquela época. E ele se coloca diante daquelas pessoas e diz, eu sou o pão da vida. Porque ele sabia que aquela sociedade trabalhava, eles prezavam estar numa mesa com o seu filho, com a sua família, aquele café da manhã, durante a tarde, era um dos alimentos que eles utilizavam muito. E Jesus sabia que isso era importante, então ele pegou esse caminho, como eu posso me descrever para eles, para que eles possam me conhecer, como o alicerce da vida deles. Eles trabalham pelo pão, eles vivem pelo pão, mas não entendem que só de pão não viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Mas eu vou dizer para eles aqui o terceiro alicerce, e ele se coloca diante deles e diz, eu sou o pão da vida que vai te alimentar. Ele diz isso para aquelas pessoas entenderem quem ele é. Aí Jesus, ele não para aí. Ele agora vai caminhar para o quarto alicerce, que está em João, capítulo 8, versículo 12. Ele se coloca diante daquelas pessoas e eles já começam a olhar e de repente ele levanta a mão, eu não sei como é que ele faz, ele grita, eu sou! E todos pararam para olhar para ele. O que ele vai dizer que ele é agora? E ele diz, eu sou a luz do mundo. Porque naquele tempo, irmãos, as pessoas não tinham lâmpadas como nós temos hoje, lanternas como nós temos hoje. As pessoas dependiam de uma lamparina, dependiam de um azeite, dependiam para que pudesse andar pela rua. Então elas andavam com lamparinas, para que pudesse iluminar o caminho, para que elas então não pudessem cair. Então elas dependiam, e Jesus sabia da importância da luz naquela época. Aí ele vem, se coloca ali diante daquelas pessoas e diz para elas, olha só, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que vai iluminar os seus passos. Eu sou aquele que vai te guiar. Eu sou aquele que vai te livrar das trevas. Era isso que ele estava dizendo. Porque não lembrar do Salmo 119? Versículo 105. Onde diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, irmãos. João, capítulo 1, versículo 5, vós sois a luz do mundo. A luz, ela resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo, eu vou ser a luz de vocês, eu vou iluminar toda treva que possa estar à sua volta. Aí Jesus novamente, irmão, se coloca diante deles. E agora ele vai para o quinto alicerce, irmãos. Ele vai para o quinto alicerce.
Aí ele então está ali em João agora, capítulo 10, versículo 7, 8 e 9. Ele pega, irmãos, e diante daquelas pessoas ele novamente grita: eu sou. E as pessoas ficaram olhando, quem ele vai dizer que ele é agora? Meu Deus, quem ele vai dizer, eu sou? E ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Não entendemos isso no primeiro momento, mas naquele tempo, irmãos, quando uma ovelha, ela no inverno, ela vinha, ela precisava ser guardada, porque ela não ia para o campo. No verão, então, eles soltavam as suas ovelhas, e as ovelhas, elas pastavam e se alimentavam. Mas no inverno não, irmãos, e durante a noite, eles faziam um cercado, e esse cercado, irmãos, era onde eles colocavam as ovelhas para que elas pudessem, então, ser guardadas do perigo da noite. Porque qualquer outro animal poderia, então, vir e matar. A noite era um perigo. E então, o pastor ele se colocava na porta e ele fazia esse cercado. E então, por esse cercado, nada entrava. E ele ficava à frente. Quando via um animal feroz, uma besta do campo, ele não deixava passar para tocar nas ovelhas. A importância, a figura de ser a porta das ovelhas era muito importante. E então ele encontra esse caminho diante daquelas pessoas e diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Sabe o que ele estava querendo dizer para aquelas pessoas? Eu sou aquele que te guarda. Eu sou aquele que te preserva. Aquele que entrar por mim, ele entrará e sairá e encontrará pastagem. Podemos trazer para cá um salmo que eu já falei aqui em um outro momento, onde o salmista ele fala que ele eleva os olhos dele para o monte, de onde virá o socorro dele. Vem do Senhor que fez os céus e a terra, mas ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele é a tua sombra, a tua direita. Sabe, irmãos, ele então vai dizer que ele é quem nos guarda. Ele guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para todo sempre. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou quem te guarda. Ele é quem guarda a igreja. Aí, novamente, ele se coloca diante daquelas pessoas. Em um outro momento. Agora, ele vai para o 6º alicerce. No capítulo 10, versículo 11, 12, 13 e 14. Ele fala, irmãos, ele faz uma afirmação que diante daquelas pessoas tinha um profundo significado. Ele grita: eu sou o bom pastor. Ele tenta mostrar para aquelas pessoas que ele era quem guardava todas aquelas famílias. Ele tenta exemplificar para aquelas pessoas o significado do seu nome, através de objetos, através de algumas coisas. E agora ele diz: eu sou o bom pastor. Novamente, Jesus se coloca diante daquelas pessoas, irmãos. Agora o 7º alicerce. Capítulo 11 de João, versículo 25. E diante daquelas pessoas ele grita novamente: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Ele está mostrando para aquelas pessoas quem ele era. Eu sou o alicerce da ressurreição para a sua vida. Era isso, ele queria mostrar para aquelas pessoas, ele queria quebrar todo o paradigma. Aí agora, ele vai para o 8º alicerce, irmão. O 8º alicerce, ele está no capítulo 14, no versículo 6. Ele se coloca diante daquelas pessoas. Aí ele grita novamente: eu sou! Aí ele vai pegar lá o Antigo Testamento, lá, onde se existiam 3 portas. A porta do caminho, da verdade e da vida. Aonde se passava até chegar ao santo lugar. Aí ele se coloca diante daquelas pessoas e grita assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O livro de Hebreus fala aqui com coragem: nós temos que entrar no santo lugar através do sangue de Jesus.
Ele novamente se descrevendo para aquelas pessoas quem ele era. Aí agora, irmãos, para encerrar, o nono alicerce. Está no capítulo 14 de João. Versículo 1 ao versículo 5. Ele vai dizer para aquelas pessoas, eu sou. E as pessoas já estão parando, já estão olhando para ele. E agora, quem ele vai dizer que ele é? Aí ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. No primeiro momento a gente não consegue entender, mas naquela época tinha um profundo significado, irmãos. A videira, ela produz a uva. A uva vai produzir o vinho, e o propósito do vinho naquela época era alegrar o coração. Quando ele grita e diz, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo, eu sou a verdadeira alegria. Você pode procurar ali, você pode procurar lá, mas nada nunca vai preencher a sua alma como eu posso preencher, porque eu sou a videira verdadeira, eu sou a alegria. Podemos trazer o Salmo 126 de novo, Bruno, onde diz que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Estende sua mão para cá, faz assim. Diz o Salmo que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com sorte, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E ele faz um pedido, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, os que com lágrimas semeiam, os que com lágrimas semeiam. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meu irmão, Deus vai transformar a sua dor, a sua lágrima em júbilo. Ele vai trazer vitória, porque Ele é a alegria verdadeira da sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é a alegria verdadeira. Aleluia, irmãos. Agora eu entendo. Quando Paulo, eu vou encerrar aqui, irmãos. Quando Paulo escreveu a sua carta para a igreja de Filipenses, no capítulo 2, ele tenta demonstrar quem Jesus é. Ele tenta definir quem Jesus é, irmãos. Ele é o nosso alicerce, irmãos. Ele é a nossa base, Ele é a nossa vida. Ele tenta o tempo todo nos fazer conhecê-lo. Nós vivemos uma vida tão ocupada, tão acelerada, que nós não conseguimos perceber isso. Aí Paulo, vendo isso, sabe, irmãos, eu sou. Então Paulo entende que o nome de Jesus é um nome todo-poderoso. É um nome que quando ele chega perto, como nós vimos aqui, os demônios, eles caem por terra. É o nome de Jesus, é um nome todo-poderoso, que está acima sobre todo nome. Aí Paulo, ele começa a descrever do versículo 2 até o versículo 13, irmãos. Ele vai pedir que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Aqui, irmãos, está a revelação. Aí Paulo, ele não para aí. Paulo vai falar o significado do eu sou, e ele vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entenda, não há reino, não há principado, não há potestade, não há domínio, não há nada que prevaleça ao nome de Jesus. E como eu li, irmãos, como eu li, os anjos nesse momento estão no céu, declarando essa santidade, dizendo, santo, santo, santo. Você pode repetir comigo? Santo, 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 santo. É isso que os anjos estão fazendo no céu nesse momento, e nós estamos aqui na terra também fazendo, irmãos, declarando a santidade dele, porque ele é o alicerce dessa igreja, ele é o alicerce da nossa vida, ele é o nosso Messias, o nosso Salvador. Irmãos, ele é, antes de Abraão nascer, ele é o pai da promessa, ele que nos fez a promessa. Ele é não apenas isso, ele é o pão que nos alimenta. Não apenas isso, mas ele é o caminho, a verdade, a vida.
Não, não apenas isso, irmãos. Ele é a videira verdadeira, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é aquele que nos cura, que nos transforma e nos apresenta justificados diante de Deus, irmãos. Ele é o nosso alicerce. Ele é o alicerce da sua família. Ele é o alicerce da sua família. Guarde essa palavra em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor nesse momento. Pastor Simval. Aleluia.